Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o nosso canal Vamos Buscar Juntos e eu sou Álvaro de Vadim. Estamos aqui hoje para fazer mais uma entrevista, fazer mais um bate-papo, mais um diálogo nesse canal aqui que tem o propósito de dialogar com as várias áreas do conhecimento. Nós estamos aqui em busca do conhecimento. Vamos buscar o conhecimento, vamos buscar juntos. É a construção, né? A construção do conhecimento é uma maneira, é um diálogo, né? É uma discussão, é um debate, vamos dizer assim, o diálogo dialético, né? Da tese, da antítese e da síntese. Estamos aqui para dialogar, estamos aqui para conversar. Eu gosto sempre de frisar, sou um jornalista, sou um especialista em generalidades. E sendo especialista em generalidades, eu gosto de conversar com todos os assuntos, gosto de debater inúmeros os temas, inúmeras as áreas de conhecimento, né? Então, estamos aqui para conversar e dialogar sempre, dialogar cada vez mais. Por isso que é o propósito, por isso esse canal se chama Vamos Buscar Juntos. Começamos em fevereiro, fazendo as nossas entrevistas presenciais, fizemos 3 entrevistas, aí veio a pandemia do coronavírus que acometeu toda a nossa sociedade, todo o nosso mundo. Estamos aqui em isolamento, cumprindo o distanciamento, fazendo a nossa parte, isso é fundamental. Porque um dia tudo isso vai passar e nós vamos adquirir cada vez mais conhecimento. E esse é o propósito, vamos buscar juntos. Se você gosta desse tipo de tema, então já te convido que se inscreva no canal, ative todas as notificações, curta, compartilhe, comente, mostre para os seus amigos. É assim que a gente consegue construir relevância aqui nesse ambiente, nessa universalidade do YouTube. Então, vai lá, se inscreva no canal, curta, ative todas as notificações e compartilhe com todos os amigos. É assim, compartilhando, que a gente constrói cada vez mais o nosso conhecimento. Estamos aqui gravando pelo YouTube, passando também pelo Facebook. Estamos aqui inovando, tentando a cada programa a gente está aqui querendo aprender cada vez mais. E hoje a gente vai conversar sobre o quê? É um tema bem interessante. É um tema assim que muitas vezes assim as pessoas não conseguem compreender o nome. Hoje nós vamos falar sobre logoterapia. Logoterapia, e vamos trazer o exemplo aqui. A logoterapia, por que eu me interessei com a logoterapia? Eu sempre ouvi falar de Viktor Frankl, a logoterapia, e fui atrás do livro dele em busca do sentido da vida. Em busca do sentido da vida. Aí gostei, achei sensacional, achei um método, uma metodologia. É a terceira corrente da psicologia vienense, né? Que é considerada a logoterapia, e aí nisso fui atrás de um especialista, não vou dizer assim um especialista, mas alguém que está vivenciando a logoterapia. A logoterapia, ele está desenvolvendo seus estudos, está vivenciando verdadeiramente o que vem ser a logoterapia. Hoje nós vamos conversar com Jean Chances, ele que é formado em administração, formado em assistência social, está quase concluindo a sua também graduação em psicologia, também é graduado em pedagogia, é um homem que gosta de estudar muito, é mestrando em teoria literária e, como muitos, mais de 2 milhões de brasileiros, 2 milhões de brasileiros nesse período de 2020 da pandemia do coronavírus, também foi acometido pelo coronavírus, pela Covid-19, passou por um momento complexo, ele estava me contando aqui antes de a gente começar a nossa conversa, e ele nos contou que a logoterapia ajudou muito ele para enfrentar esse período que foi muito tenso, esse período muito tenso assim, que é essa luta contra o coronavírus, essa luta pelo restabelecimento da saúde. E o Jean Chances nos afirmou aqui que a logoterapia foi fundamental para o tratamento dele. Por isso que eu convido aqui e digo aqui, seja bem-vindo, Jean Chances, o canal Vamos Buscar Juntos. Eu agradeço muito a sua presença, de você trazer a sua experiência. Seja bem-vindo, Jean, ao canal Vamos Buscar Juntos. Olá, é com muita alegria e com enorme satisfação que nós estamos aqui. Desde quando você me convidou para esse processo, para estar aqui, me causou uma ansiedade muito positiva e eu tenho certeza o assunto que nós iremos abordar hoje é de extrema relevância para todos nós. Haja vista que a gente está passando por esse momento tão delicado, socialmente falando, mundialmente falando, né? E como a gente pode estabelecer, como é que a gente pode manter uma adequação nos nossos pensamentos, no nosso comportamento,
né, frente a todo esse episódio de dificuldade, de incertezas, né? Então, assim, é por isso que hoje eu venho aqui, né, não somente como um profissional da área da atenção psicossocial, da saúde mental, mas, acima de tudo, como ser humano também, que tem as suas vulnerabilidades, que tem os seus pensamentos, que tem as suas preocupações, e que foi acometido de Covid-19 também, né? Que, independente de ter toda essa bagagem de conhecimento técnico e científico no que tange a questão de estabelecer, estar bem mentalmente, mas também eu sou um ser humano, né? E como foi que eu pude estabelecer todo um conteúdo para que eu pudesse superar o que foi que eu encontrei também, né? Para que eu pudesse superar toda a preocupação, toda a situação em decorrência da patologia da Covid-19. Então, assim, seria uma troca, né, de diálogo, algumas sugestões que eu gostaria de passar para vocês. Não são conselhos, que eu não dou conselho para ninguém, mas aquilo que é bom para mim, eu gosto de multiplicar, né? Até porque, no que tange a questão do processo da análise existencial na logoterapia, Viktor Frankl fala que é muito prazeroso quando você tem esse encontro com esse estado de espírito que te faz bem, mas o legal de tudo é quando você pode partilhá-lo, multiplicá-lo. Vamos imaginar que conforme fosse uma luz que está sobre as minhas mãos, e eu estou com essa luz, eu tenho a possibilidade de iluminar uma cidade sobre um monte, ou guardar essa luz debaixo de uma mesa. Então, quando a gente tem um conhecimento que ele produz bem-estar pessoal, a gente tem a, entre aspas, obrigação de multiplicar, né? E de também causar um propósito, um sentido na vida das outras pessoas também. Legal, Jean. Jean, me conta uma coisa, assim, pra gente ir lá no início, tá? Lá no início. O que é a logoterapia e como surgiu a logoterapia? O que ela é? O que consiste a logoterapia e como surgiu ela? Ela é uma ciência, de fato? Eu pergunto assim, ela é uma ciência, de fato, que está dentro da psicologia? Ela não chega a ser algo alternativo, né? Uma medicina, vamos dizer assim, uma psicologia alternativa, Ela está dentro desse escopo que compreende toda a psicologia. O que vem a ser a logoterapia? Maravilha, boa pergunta, Auro. Porque é o seguinte, né? Ela é embasada cientificamente, sim, reconhecida cientificamente, para a gente saber, né? No Brasil, ela está adentrando no nosso sistema, tanto filosófico quanto terapêutico, por pouco tempo, tá? Por exemplo, no Canadá e nos Estados Unidos, tá? Esses dois países são praticadas digamos assim, essa filosofia, essa prática terapêutica por muitos anos, onde Viktor Frankl, né, que eu vou mencionar daqui a pouco também, ele esteve lá nas universidades debatendo, em congressos de psicologia, de psiquiatria também, e já difundindo por muito tempo. Todavia, no Brasil, agora que está, né, muito timidamente sendo reconhecido, alguns colegas psicólogos, psiquiatras, né, estão trazendo essa prática terapêutica nos consultórios, tá? Então, a palavra logoterapia, para a gente compreender, às vezes é um nome que a gente não compreende, né? Então, essa palavra ela vem do grego, né? E ela traz uma correlação divina, resposta de um oráculo, né? E o terapêutico é tudo aquilo que faz um tratamento, que faz bem, que a gente considera também fundamental, segundo Viktor Frankl, né? É fundamental para a nossa vida espiritual do paciente, em que ela vai utilizar um método como a indução da persuasão verbal. A gente precisa verbalizar, tá? E ela é usada também como uma intenção paradoxal, tá? Entre outras técnicas. Ela é muito aberta também às outras práticas terapêuticas, mas ela é bem fundamentada na análise existencial, na qual a gente pode trabalhar com o paciente quando ele é receptivo a essa prática terapêutica. O processo ele fica muito mais amplo, né? Ele fica muito mais adequado quando a pessoa ela se deixa abrir para essa nova possibilidade interventiva. Tá? Então a gente transita no aspecto terapêutico, chegando a ter o acesso da espiritualidade do sujeito também. E me diga uma coisa, assim, que a gente acompanha, assim, que a ciência,
quase na sua totalidade, ela cria um muro entre a ciência e a religiosidade e a espiritualidade. E como você mesmo colocou aqui, que a logoterapia vem do grego como sendo revelação divina, resposta de um oráculo. Isso daí traz assim reconhecimento do campo, assim, até mesmo assim colocando que a ciência tem muita restrição à religiosidade, à espiritualidade. O campo já de certa forma acolhe isso, assim. É importante, a logoterapia é a ciência reconhecendo a existência de Deus, a existência que existe algo além do que é essa matéria. É isso? Exato, exatamente, né? No entanto, que Viktor Frankl, ele pôde, né? Ele esteve, inclusive, no Brasil, não muito tempo atrás, né? Quando ele estava vivo ainda. Ele esteve difundindo, né? Tecnicamente, cientificamente, essa ideologia, a ponto de reconhecer que nós somos seres holísticos, né? E dentro desse processo holístico, aquele que tem o acesso à espiritualidade, respeitando o credo de cada um, ele se torna receptivo, caso ele aceite, enquanto um objeto de estudo a mais, técnico a mais, que vai vir de encontro às suas necessidades, né? É claro, o sujeito que não está receptivo, não está aberto para dialogar sobre isso, nós devemos respeitar. Entretanto, aquele que quer ir um pouquinho além, né? Viktor Frankl falava que a gente deve permitir esse diálogo e ter acesso para que ele possa vir de encontro com a necessidade e que ele seja atendido em seus aspectos, em suas faculdades generalizadas, inclusive no que tange a questão espiritual. Certo. E nessa questão, assim, por exemplo, da logoterapia. A logoterapia, ela é oferecida, assim, por exemplo, num consultório, num atendimento. Por exemplo, você já trabalhou por muitos anos como enfermeiro, como sendo também técnico em enfermagem. A logoterapia é colocada, assim, por exemplo, no atendimento ambulatorial, dentro de uma UTI, assim, ou a logoterapia é uma coisa assim, não, eu quero fazer uma terapia usando o método da logoterapia e procuro um logoterapeuta, é assim que funciona? Sim, para você compreender, né? Atualmente eu estou fazendo a minha especialização em formação em logoterapia, tá? Para você ter uma prática terapêutica, psicoterapêutica, é necessário você ter duas formações. Isso a gente deixa bem claro, existe toda uma associação, eu sou credenciado, a ABLAI, que é a Associação Brasileira de Análise Existencial e a Logoterapia, né? Então, assim, para eu ter essa prática enquanto processo psicoterapêutico, eu tenho que ter a formação em psicologia, na qual também estou formando-me, em psicologia, para poder trazer isso para o meu consultório, ou ser psiquiatra, tá? Mas, independente da minha formação, eu posso ter como perspectiva filosófica, você está me entendendo, Álvaro? Eu posso ser um professor, um pedagogo, eu posso ser um jornalista com a minha formação, que vai ter um teor a mais para ofertar diante das minhas demandas ali, na comunicação, né, na enfermagem, no serviço social, eu posso ser, mas a única prática que eu posso desenvolver enquanto processo terapêutico é na psicologia e na psiquiatria. Certo. Mas você coloca também assim que a logoterapia pode ser uma corrente filosófica também? Também, exatamente, porque ele dialoga entre a questão da perspectiva filosófica, né, muitas vezes antropológica também, e muitas vezes psicológica, você entende? Ela transita e dialoga de uma forma muito coerente, muito adequada e muito receptiva com todas essas ciências, né, esse universo aí que a gente tem e que possibilita transitar na perspectiva da logoterapia. Certo. E você também citou uma palavra que me chamou muita atenção, uma ideologia. Você, por exemplo, pode considerar a logoterapia uma ideologia, seguir ela como teu conceito de vida, assim? Assim, sim, vamos dizer assim, vamos pegar assim, por exemplo, na filosofia a gente tem falado muito agora no estoicismo, né? Então estamos em busca da sabedoria estoica, né? Eu coloco isso assim, que eu estou querendo me tornar um estoico, que vai demorar muito tempo para me tornar um estoico. Mas assim, é possível dizer, eu quero me tornar, não um logoterapeuta, mas um logo alguma coisa, assim, por isso que você colocou como uma... Um logo existente. Logo existente, como você colocou a logoterapia como uma ideologia, sim, é isso? Exatamente. E é incrível. É contagiante, é motivante,
Você tá me entendendo, Álvaro? Porque assim, é isso que eu trago para mim como uma prática ideológica, filosófica, né, terapêutica, que me fundamenta no meu dia a dia, sabe? Me dá um motivo a mais para eu entender o sentido que eu tenho para a vida, a minha missão que eu tenho enquanto coexistente, nesse transcendental que a gente vive muitas vezes, né? E isso me dá maior sentido e felicidade para compreender o meu propósito de vida. Independente de eu fazer a formação, né? Independente de eu ter acesso a todo esse conteúdo que vai me formar enquanto um possível logoterapeuta, mas ele te traz uma ideologia de vida, porque é algo tão gostoso de sentir, é algo tão prazeroso de se envolver, é que nem fosse umas boas novas. Sabe quando a gente encontra algo que te agrada, que te traz entusiasmo, alegria, e você não quer ficar só para você quer partilhar. É que nem fosse uma boa comida, Álvaro, a metáfora que eu criei. Certo. Quando você consegue uma boa comida, e que aquela comida é tão saborosa, que você quer partilhar desse sabor com as outras pessoas. Assim é a logoterapia. Ah, entendi. Então é bacana. Então vamos dizer assim, eu como jornalista, eu posso tentar colocar na minha vida, eu vou virar um logo existente, né? Vou buscar o sentido da vida. E dentro a logoterapia é considerada a terceira corrente na psicanálise vienense, né? E na realidade, assim, a terceira corrente de terapia, né? Que a gente fala. A primeira terapia. É de terapia, isso. A primeira vem ser a freudiana, né? Que é a psicanálise de Sigmund Freud. A segunda, ela é já mais comunitária, de Adler, né? E a terceira, ela vem ser a terceira escola, a escola terapêutica, que passa a ser a logoterapia, isso na corrente vienense, né? De terapias. Ah, entendi. E como que surgiu a logoterapia? Você falou de Viktor Frankl. Quem foi Viktor Frankl? E qual que foi a vivência que ele teve? Qual que foi a vivência que ele teve? Vamos até dizer assim, colocar qual foi a jornada do herói que ele estabeleceu para fazer a construção dessa nova terapia, dessa nova corrente de conhecimento. Quem foi Viktor Frankl? Maravilha. Então, assim, nós podemos dizer, né, que Viktor Frankl, ele nasceu, para a gente compreender um pouquinho, assim, um resumo, né, da história de Viktor Frankl. Ele nasceu em março de 1905, tá? Ele faleceu, opa, que legal, tá sendo projetado aí, né? Ele faleceu em 97, em setembro de 97, ele esteve aqui no Brasil. Ele nasceu em Viena, ele foi médico neurologista, ele dedicou-se muito à questão da juventude, né, carente, e também ele teve estudos muito voltados para a questão do propósito, do sentido da vida, né? Ele tinha, na clínica dele, ele atendia muitas pessoas com ideação suicida, né? Ele passou por 3 anos em quatro campos de concentração nazista, tá? Theresienstadt, né? Kaufering, Truth e Auschwitz também, né? Ele passou por toda aquela amargura, porque ele era judeu, para a gente compreender, tá? Fazendo essa análise histórica ali. Ele era judeu, ele passou por muitas privações com a sua família, né? Ele viu praticamente a sua família ser exterminada. O grande amor da vida dele, a esposa dele também estava grávida quando ele foi nesse período do campo de concentração. E cada vez mais que ele sofria, né? Ele tinha uma conexão com o divino, que isso que faz a diferença. Quanto mais ele sofria, mais a resiliência dele, mais esse processo de querer viver, de sentir razão para a existência dele, era nutrida. É interessantíssimo isso, né? E aí demora muito, ele sai, passa-se a Segunda Guerra Mundial, tá? Ele foi liberado lá em 1945, né? E aí ele foi querer difundir a ideologia, trazer isso para o campo acadêmico, para ser reconhecido que esse processo todo de resiliência, esse processo todo de saber qual é a missão, o sentido para a vida dele, é o que fundamentou, né, e fortificou ele passando por todas essas circunstâncias aí nos campos de concentração nazista. E aí ele compreendeu que a resiliência, a vontade, um propósito de vida faz com que o sujeito possa sair de situações que nem mesmo ele imagina. Né? E aí ele escreveu 32 livros reconhecidos cientificamente,
tá? Eu tenho já alguns nesse meu processo, eu devo ter uns 16 livros dele, né? O mais conhecido que a gente precisa citar, seria um pecado a gente não citar, Álvaro, né? Esse livro aqui, que ele ganhou best-seller, né? Em Busca de Sentido, tá? Esse livro aqui, ele é sensacional. Foi aí que tudo começou, né? Foi aí que foi o primeiro livro dele, né? Primeiro livro e tudo... Isso. Exatamente. Esse primeiro livro aqui, né? Que temos somente uma coisa: não ser digno do nosso tormento, né? Que a gente tem que acreditar no propósito de possibilidades, de levar a vida com mais leveza. Álvaro, aí que eu falo. Né? Você falou não ser digno do nosso sofrimento. Vamos dizer assim, o sofrimento, a logoterapia coloca isso, assim. Até mesmo no sofrimento a gente tem que ter essa dignidade. Aquele sofrimento que a gente está tendo é um merecimento, é um prêmio que a gente está levando, assim, vamos dizer, colocar assim, a logoterapia pensa desse jeito? Eu não diria para você, talvez, um prêmio, né? Eu não diria um prêmio, mas um propósito, né, condicionado a alguma coisa, para me fazer refletir e reconhecer que eu sou capaz, que eu tenho uma força existencial, que eu tenho algo que vai me dar um fortalecimento, tanto físico como mental ou espiritual, que eu vou compreender que aquilo vai passar. E como é que eu vou analisar, como é que eu vou mensurar esse talvez tormento que eu estou passando? Ele traz um livro bem interessante que eu gostaria de falar, que é o Sofrimento de uma Vida Sem Sentido. Quando eu tenho sentido para a minha vida, mesmo esses ditos tormentos, eles vão me fortalecer, né? Eles vão me fomentar com que eu possa compreender que eu vou superar, né? Que eu vou transcender esse termo que ele usa, né? E cada época ela tem as suas neuroses e ela necessita de quê? De um processo específico. Eu tenho que compreender esse processo específico que eu estou vivendo, né? Quando eu tenho um propósito e quando eu tenho sentido para essa vida. Então, a dor, então, vamos dizer assim, que a dor também tem a sua beleza. O sofrimento também tem a sua beleza, que o sofrimento nos impulsiona a seguir em frente, a dar passos maiores à nossa evolução. Então, a logoterapia nos coloca isso, ressignificando a dor, ressignificando o motivo para essa dor. Porque, vamos dizer assim, a gente lendo o Em Busca do Sentido, né? Em Busca do Sentido, o primeiro livro de Viktor Frankl, a gente vê ali que ele colocou que ali no campo de concentração, aquelas pessoas que tinham sentido, que tinham um motivo, para continuar, era a família, era a possibilidade de ver o filho, era a possibilidade, por exemplo, no caso, como você mesmo falou, ele perdeu a esposa, perdeu, né, o filho, né, perdeu o filho, que ela estava grávida. Sim, ali, perdeu grávida. Até mesmo o livro, né, que ele estava estava escrevendo nesse período histórico. Ele perdeu ali, jogaram fora o livro dele, ele perdeu todo o sentido. E ele fazendo o relato de outros amigos assim, que chegavam, paravam de viver e ali faziam suas necessidades fisiológicas, até mesmo deitado na cama, né? Exato. Porque eles não estavam mais tendo um motivo para ver. O motivo dele, que ele colocou, que eu achei bem fantástico, é que ele queria contar a história dele, né? Ele queria ser um narrador da história dele para servir de estímulo. Então, na nossa vida, a gente tem que ter essa vontade, né? Que qualquer um de nós, assim, se desiste e só resolve ficar sentado no sofá de casa com controle remoto, a gente perdeu o sentido na vida, né? Exatamente. E é esse link, né? Esse canal que eu quero justamente me oportunizar agora para trazer essa perspectiva de como eu e a minha família, né? Que eu e minha tia, nós estávamos muito doentes ali com a Covid e nós nos encontramos, né, nesse processo resiliente, assim como Viktor Frankl no campo de concentração nazista entendia que cada luta, que cada, né, dor, ele não ia o abater, muito pelo contrário, iria o fortalecer, porque a gente tem apenas duas perspectivas, né? A nossa perspectiva é lamentar, chorar, esperar a morte chegar, ou ser guerreiro, resiliente, né? Entendendo que cada um tem o seu processo resiliente, isso é muito singular, não existe uma fórmula, né? Resiliência, cada um vai encontrar o seu mecanismo para que você possa, de fato, conseguir enfrentá-lo, né? Mas Viktor Frankl, ele entendia que ele tinha propósito muito maior, né? Que ele precisava sair daquele contexto, né? Para que ele pudesse, efetivamente, conseguir levar a mensagem
né, desse propósito dele, que é fazer com que milhares de pessoas, tal qual está sendo hoje, possam encontrar não somente diante das adversidades da vida, né, mas diante de todas as esferas, de todos os contextos, encontrar uma razão e um verdadeiro sentido para que ela possa ser feliz. Porque nós nascemos para sermos felizes. Você sabia disso? Todo ser humano deveria encontrar esse real sentido da felicidade. E é justamente nessa perspectiva da amorosidade, do respeito com o próximo, do respeito com a espiritualidade de cada um e da singularidade de cada um que a gente vai encontrar a felicidade e a razão para a nossa existência. Uma vida sem sentido é uma vida infeliz, então. E o sentido é qualquer sentido, né? A gente coloca o nosso sentido, né? A gente coloca o nosso próprio objetivo. Vamos dizer assim, pegar um exemplo de um menino. Eu quero ser um jogador de futebol, sabe? Eu quero me formar médico. Então, e vamos dizer assim, os adultos, né? Aqueles assim que muitas vezes assim a gente coloca. Nossa, quantas vezes eu vejo assim pessoas de mais de 60 anos, mais de 70 anos, assim, que desistiram, né? Que não estão mais fazendo nada e também paralelamente eu vejo muitas pessoas com 70, 80 anos muito ativas, né? E o objetivo que a logoterapia nos coloca, ele pode ser um grande objetivo também, mas um objetivo menor também, né? Assim, sim, alguma coisa, você querer, vamos dar um exemplo assim, fazer um trabalho de voluntariado numa entidade, fazer um estudo de um curso livre, né, para aprender vou aprender agora, vamos dizer assim, já que a gente tá falando, vou aprender a editar um vídeo, vou fazer um curso de edição de vídeo. Aquilo te faz bem, né? Te faz bem, te fundamenta. É isso que a logoterapia nos convida, sim. Então é isso? Exatamente. Não tem uma regra, não tem uma fórmula para isso, porque quando a gente trata-se, né, a gente se trata de singularidade, de felicidade. O que é felicidade para você? O que é felicidade para mim? É algo tão singular. Felicidade é um estado de espírito, é uma vivência, é estar com pessoas que a gente ama, né, é atender as nossas demandas sentimentais, pessoais, comportamentais. Então, assim, que bom que a felicidade ela é configurada dessa forma singular. Imagina se tinha que ser de uma forma cartesiana, de um método que todo mundo tinha que alcançar. Eu acho que não seria tão adequado, não seria tão legal, não teria essa magia. Porque o ser humano ele é visto de uma forma holística, dentro desse processo, né, social, biológico, psicológico, filosófico, ele é constituído e cada um vai buscar, né, a sua forma de ser feliz. Eu estou fazendo um trabalho, e ano que vem, Álvaro, eu vou estar escrevendo, por sinal, né, um livro sobre essa perspectiva, sobre esse meu olhar. Eu faço um trabalho com jovens dependentes químicos, né? Eu presto consultoria para algumas clínicas terapêuticas e eu estou quantificando e qualificando um trabalho que vai ser desembocado num livro para tratamento de dependentes químicos, né, na perspectiva do sentido da vida logoterapêutica, tá? Então, assim, eu estou conseguindo fazer esse trabalho, essa projeção tanto de cunho acadêmico, né, e também social, fazendo com que esse jovem ele possa resgatar no seu ser a vontade de existir. E quando ele encontra esse propósito, essa vontade de existir, ele vai buscar outras fontes de prazer e vai deixar eminentemente a questão da dependência química, né, aquilo que realmente não está fazendo bem para ele naquele momento, para a família dele e também para o contexto social. E quando eu trago essa mensagem, digamos assim, esses manuscritos de Viktor Frankl, nesse grupo de estudo para jovens dependentes químicos em tratamento, você precisa ver como os olhos deles brilham, de uma nova perspectiva de sair de um momento, né, de dependência química para um propósito muito maior. É incrível. E até interessante isso daí que você faz, esse tratamento com os dependentes químicos também, isso daí, de certa forma, você colocou na tua vida, né? Que você... Sim, é um sentido para mim. É um sentido que, vamos dizer assim, a tua história é bem interessante porque você é carioca, né? E você nasceu no Complexo da Maré e através, vamos dizer assim, você já era um logo existencial. Logo existente. Mesmo inconsciente, logo talvez, existente, né? Inconscientemente, sem antes de conhecer a logoterapia. Que você colocando esse teu sentido, um sentido na tua vida, você fez essa mudança da tua vida, e como você mesmo conversou já, que você vivendo numa situação de vulnerabilidade, né, que é no Complexo da Maré, você teria aqueles caminhos usuais, normais, como você mesmo falou, né?
até mesmo dos seus contemporâneos, né? Então você colocou um sentido na vida, você colocou como objetivo e transformou a sua própria vida, né, Jean? Eu fui ressignificando, na realidade sim, né? Eu tenho uma questão antropológica, cultural muito legal, que isso também me constitui como sujeito, né? Eu nasci na cidade do Rio de Janeiro, no lugar de extrema vulnerabilidade, como citado. Morei um tempo no norte do Brasil também, né? Em extrema pobreza, em vulnerabilidade. E aí depois fui para São Paulo, hoje estou aqui na região de Curitiba, e eu entendia que o meu propósito de vida era muito maior, que através do estudo, que através do trabalho, eu ia ser tudo aquilo que eu sonhei para minha vida. E hoje eu me considero, né, um cara extremamente realizado, sempre estudando, sempre me fundamentando, e eu compreendo que o mecanismo que potencializa, né, a nossa vida de uma forma digna, de uma forma benquista por todos, ela é fundamentada nessa questão familiar, que é muito importante, que embasa, na questão dos estudos, na questão da tua prática. E hoje, atuando nesse cenário de dependentes químicos, né, eu quero ter o prazer e me sinto, né, extremamente motivado e feliz de poder contribuir, que eu quero até partilhar com vocês nesse momento, esse livro também, tá? Que se chama Logoterapia e Análise Existencial. E Viktor Frankl, ele relata, isso vem de encontro com as minhas necessidades, gente. Olha que lindo isso aqui. Encontrei o sentido da vida ajudando os demais a encontrar em suas vidas um significado. Então, quando eu tenho um significado para a minha vida, eu quero partilhar desse significado na vida das outras pessoas também. Isso é profundo, né? Não, é muito profundo, tanto é que a logoterapia também coloca como o indivíduo como responsável, né, pela sua história, né? Até aqui colocando uma análise aqui dentro da estrutura da personalidade em Frankl, né, colocando uma frase, até quero que você comente, né? O homem revela-se como ente que possui a particularidade e a capacidade de decidir, de agir e, portanto, de responsabilizar-se. A liberdade como uma capacidade de existir, ou seja, de sair de si mesmo e lançar-se para o mundo, para o infinito. A logoterapia nos coloca assim, nós somos os responsáveis, né? Sim, somos. Independente, vamos assim colocar um exemplo terrível, que é o exemplo de Viktor Frankl, né? Eu sou o responsável, como que eu vou vivenciar a minha vida aqui dentro desse campo de concentração? Não adianta me lamentar, eu tenho que dormir à meia-noite, passar frio, passar fome e levantar às 6 horas da manhã com vontade de lutar, porque daqui, vamos dizer, 2, 3 anos, 5 anos, não sei quando, eu vou conseguir alcançar a liberdade. Nós somos responsáveis para fazer essa ressignificação, é isso que a logoterapia nos coloca, Jean? Exato. A gente acaba potencializando o sujeito enquanto processo terapêutico, enquanto processo filosófico, Álvaro, e os demais aí que estão nos ouvindo, para vocês compreenderem melhor, fazendo com que o sujeito ele saia da zona dele de conforto, né, de vulnerabilidade, porque vulnerabilidade é tão, né, é tão rico. Quando a gente pensa em vulnerabilidade, geralmente a gente pensa em social, mas existe inúmeras, né, possibilidades da gente pensar em vulnerabilidade, beleza? Mas a gente quer fazer uma corresponsabilização com o paciente, né, com a pessoa que a gente está atendendo ali e passando essas, digamos assim, essas boas novas dessa mensagem que é a logoterapia, ou que é essa prática terapêutica e filosófica também, fazendo com que esse sujeito ele possa estar potencializado, que ele saia da zona dele de conforto também e que ele se sinta protagonista. E a gente consegue transformar e ressignificar essa vulnerabilidade em potencialidade e acaba sendo empoderado esse sujeito, que ele vai em busca da vida dele, do sentido da vida dele e da felicidade dele. Bacana. Continuando nessas situações, assim, tem mais uma frase aqui, mais uma fala dentro do Em Busca do Sentido. Qual que é o nosso bem supremo, né? O que a gente está sempre procurando é a felicidade, né? A gente está... Você quis estudar para ser feliz, você fez a tua graduação, você fez a pós, você está fazendo o teu mestrado, você até se realiza, assim, como você mesmo falou, com esse teu trabalho aí que você faz com esses jovens dependentes químicos ali, procurando oferecer um sentido para eles, mas esse oferecimento desse sentido para eles também causa um sentido para você, né? Você coloca esse sentido. E o Viktor Frankl aqui colocou que, vamos dizer assim, hoje na nossa sociedade contemporânea, nós vivemos, assim, até por causa do fenômeno das redes sociais, muito é cobrado da gente, né?
o sucesso, vivemos um mundo de ostentação, de consumismo exagerado, e o Viktor Frankl coloca aqui uma questão interessante, ó. Nos é cobrado, né, nas redes sociais, que nós estamos sempre necessitamos sermos felizes, né? A felicidade agora nos é cobrada. E Viktor Frankl coloca aqui: não procurem o sucesso. Quanto mais o procurarem e transformarem no alvo, mais vocês vão errar. Porque o sucesso, como a felicidade, não pode ser perseguido. Ele deve acontecer. E só tem um lugar como efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa maior que a pessoa, ou como subproduto da rendição pessoal a outro ser. A felicidade não é objetivo, a felicidade e o sucesso já é o caminho. É isso que Viktor Frankl coloca pra gente, já? Exato, exatamente isso. Porque a gente quer sempre algo que seja tangível, né? Que a gente possa ter, que claro, que não é errado também, né? Eu em busca dos meus propósitos de vida enquanto algo concreto, né? Físico. Mas Viktor Frankl, ele menciona que não é errado você ir em busca disso. Entretanto, a gente só consegue se encontrar verdadeiramente e sentir-se verdadeiramente feliz quando a gente consegue partilhar de uma forma intangível, né? Diante de uma prática, diante de um propósito, diante de uma responsabilidade que a gente tem com o outro também. Isso é muito relevante, né? A gente poder partilhar, né? Compreender que quando eu estou feliz, eu vou em busca de partilhar, né? É que nem fosse um pão maravilhoso lá. Eu sempre gosto de usar essa metáfora, né? Do alimento, de forma que o outro possa degustar também dessa maravilha, desse propósito na qual eu encontrei. Jean, você, como você já colocou pra gente aqui, você foi acometido, né? Você foi acometido pelo Covid-19 aí há uns 2 meses atrás. E como que a logoterapia, me dá teu exemplo, assim, um exemplo prático pra gente falar aqui pra nossa audiência, até porque, vamos dizer, estamos vivendo a pandemia, não inventaram a vacina, não é porque a gente cansou de ficar em casa que a pandemia passou, não. Aqui no Brasil são mais de 1.000 mortes todos os dias. A gente acompanha, né? A gente entra no noticiário para ver quantos que morreram, e a gente se espantava quando morriam 500, 800 mil pessoas em Portugal, na Itália e a Espanha. Essas mil, claro, os países são de tamanho diferente, mas todo dia morre mais de 1.000 pessoas aqui no Brasil. É o pior momento da pandemia e estamos vivendo essa flexibilização que tomara que não aumente mais ainda. Não inventaram a vacina ainda. Mas, tipo, temos que ainda cumprir todos os protocolos, né, necessários para a gente se proteger. Mas como a gente está vivendo ainda, explica para nós, assim, para mim, para todos nós aqui que estamos conversando aqui com você, como que você ressignificou o teu momento quando você foi acometido pelo coronavírus, pelo Covid-19, como que você vivenciou assim, para você não enlouquecer, né? Que muitas vezes, assim, você tá com o vírus, você já tem o teu problema físico, que você já está abalado fisicamente, mas também tem aqui na cabeça, né? Meu Deus, eu vou morrer, o que vai acontecer? Como que os problemas psicossomáticos também nos afetam muito, né? Muitas vezes até mais que o psicológico, que o físico, né, já? Sim, exato. É muito interessante, né? Porque isso é bem real, né, concreto, a gente está vivenciando todo esse aspecto aí, que é uma grande incógnita para todos nós, né, tudo muito novo, agora que a ciência está se fundamentando, eu sou muito pautado no aspecto científico, né, reconheço muito a força da ciência ali, eu acredito que a gente vai conseguir, mas não é para agora também, né, tudo vai acontecer no seu momento certo, nós precisamos nos cuidar, eu sempre reforço isso, né, isolamento o quanto máximo possível, né, a questão higiênica também é muito importante, o uso das máscaras, a gente tem que fazer a nossa parte enquanto pessoa, mas também a gente tem que buscar, além desse processo todo, que é o cuidado com a questão física, nós precisamos também ter o cuidado com a nossa saúde mental, né? Isso é muito interessante, porque quando eu fui acometido, eu já conhecia a análise existencial, já conhecia realmente a psicologia existencial humanista do meu processo de formação em psicologia, né? Eu já gostava. Eu ouvi falar um pouco de logoterapia, já tinha uma simpatia muito grande, né? Eu falei, em dado momento eu quero me fundamentar mais sobre isso. E aí quando eu estava muito mal, muito doente, né? Ainda estava sob os cuidados domiciliares,
E tinha dias ali que, quando você vai ligar, né, o veículo de comunicação, que é muito importante a gente tapar, né, eu acho que é muito importante mesmo, só que a gente também tem que filtrar da onde vêm essas informações, né, para que a gente não possa também estar tão bitolado, morre-se 1.000 hoje, 12 mil amanhã, e você acha que quando você está sendo diagnosticado, né, com a Covid-19, por exemplo, que você não vai acordar com vida, né? Isso mexe muito com a tua estrutura emocional, mexe muito com o teu fisiológico, porque você acaba psicossomatizando muita coisa, e aí você tem que ter todo um cuidado estrutural ali, né? Então assim, eu tenho que filtrar um pouquinho as informações, eu tenho que me apegar com um cósmico, com o espiritual, para que possa me fundamentar, para que possa me fortalecer também, me alimentar muito bem, porque quando a gente está com a Covid, geralmente não dá vontade de comer, a gente fica imunodepressivo, e nesse aspecto de estar imunodepressivo que a gente tem que cuidar. Porque às vezes dá aquele pensamento, eu acho que eu vou morrer, eu não estou conseguindo nem ficar em pé, não conseguia nem muitas vezes ir ao banheiro, que me dava fraqueza, eu achava que eu ia morrer. E teve um belo dia que eu não consegui ficar em pé, e quando chegou a noite, parecia que os meus pulmões estavam sendo comprimidos, né? E eu imaginava que naquela noite eu ia morrer, porque eu não conseguia respirar, eu já estava para acionar, né, o serviço médico, e aí eu encontrei na logoterapia, olha só que bacana, né, eu estava começando a estudar, eu comecei a me fundamentar, e eu pedi o primeiro livro, né, para eu ler, enquanto eu estava doente. Esse livro aqui, gente, foi incrivelmente perfeito para mim, Em Busca de Sentido. E aí eu comecei a colocar em prática no meu pensamento, idealizar o meu sentido, que eu tinha um propósito na vida, que eu precisava ainda cumprir minha missão, e eu fui, talvez, né, sendo induzido pelas ondas cerebrais, mentais, através do que eu compreendi na leitura desse livro aqui, tá? Que eu tinha um propósito. Eu me senti fortalecido diante daquele cenário que eu estava vivendo, que o meu sentido era muito maior do que uma pandemia, do que uma doença que estava sendo acometida. E eu fui psicossomatizando também a questão da positividade, da crença, da possibilidade de sair daquela doença e estar bem comigo mesmo, porque eu tinha uma missão muito grande a cumprir nesse mundo, né? E aí eu fiz eu sou uma pessoa que eu não prego hoje a religião, mas eu prego muito a espiritualidade, que eu acho que a espiritualidade, ela transcende, né? E eu comecei a me apegar com esse cósmico, com esse divino, com o meu processo espiritual, e incrivelmente, no outro dia eu estava fortalecido, eu me senti muito bem, e aquilo cada dia mais foi sendo fortalecido em mim, diante da prática da logoterapia. Fazendo a terapia online também, que eu tenho uma psicóloga, né? E aí ela ia me ajudando, ia me fortalecendo, e quando eu vi, eu estava bem melhor. Impressionante, mas é real. É fundamental para a gente imaginar, para a gente entender a nossa sociedade contemporânea, como é imprescindível o cuidado com a saúde mental, né? Você veja assim que a Organização Mundial da Saúde nos coloca que 30% das pessoas ou têm ou vão ter depressão. Então vejam que as doenças da alma, assim, fazem parte do nosso cotidiano, e a nossa higiene mental é fundamental, né? A higiene é fundamental. Como a gente asseia o nosso corpo, limpa a nossa casa, e é necessário, é fundamental limpar a nossa mente, né? E a logoterapia, né, pelo que eu estava observando aqui, nos coloca a possibilidade, assim, de pensar naquilo que você deve pensar, fazer, vamos dizer assim, trabalhar essa higiene mental e conversar com aquele macaquinho serelepe que está dentro da nossa cabeça, assim, não vou pensar isso, né? A logoterapia, vamos dizer assim, nos ajuda, colabora conosco para uma maneira melhor de pensar, Jean? Exatamente, né? Ela vem fazendo que a gente tenha perspectiva na nossa mente de trazer os pensamentos que são adequados, que vai me fazer bem, né? Porque a gente consegue mensurar o que é bom e o que não é bom pra gente, até mentalmente falando, né? Então, assim, aquilo que não me faz bem, né? Eu vou poder direcionar esse pensar, né? E possivelmente no meu comportamento também, isso vai me trazer, né, essa pauta. Então, assim, se um pensamento que vai me deixar mal, vai me deixar frustrado, deprimido, eu vou trabalhar diante do meu psicossocial, essa possibilidade
de eu fazer uma intervenção, que nem fosse lá, né, uma autoavaliação, que eu possa ser induzido por um pensamento que vai me fazer bem diante dessa prática, né, tanto filosófica, terapêutica e psicossocial, que vai me ajudar, que vai contribuir nesse aspecto. E aí, quando eu vejo, vai sendo dissipado aqueles pensamentos inadequados, aquelas práticas que não são tão boas, e quando eu vou analisar, eu estou transformado, eu estou bem, eu estou leve, eu estou mais tranquilo. É impressionante. É como nem fosse uma autoanálise que eu consigo fazer ali em mim mesmo. É interessante que em cima dessa fala que você fez aqui, eu pego uma palavra aqui para a gente já ir caminhando, uma frase para a gente já ir caminhando para o nosso encerramento da nossa conversa aqui, que Viktor Frankl coloca aqui no livro Em Busca do Sentido, né? Que tudo pode ser tirado do homem, menos uma coisa, a última das liberdades humanas. Escolher sua atitude em qualquer circunstância, escolher o próprio caminho. Interessante essa fala, né? E olha só aonde ele estava, né? Ele não estava com uma dor de dente, até mesmo com Covid, ele não estava também, né? Ele estava num campo de concentração. Vamos seria o livre-arbítrio, né, Álvaro? Podemos dizer o livre-arbítrio que nos é otorgado, que nós podemos conduzir os nossos caminhos, né? E a vida, ela possibilita alguns caminhos, e a gente tem que saber quais são esses caminhos que eminentemente vai me proporcionar a um bem-estar, que vai proporcionar para o meu contexto coletivo, social, familiar, um bem-estar, né? E a gente tem que pensar não somente em nós, a gente tem que pensar no outro também, né? A gente vive, nós somos seres sociais, diante dessa prática social, a gente tem que estar bem conosco mesmo, primeiramente, e poder fundamentar para os nossos próximos, queridos, para as pessoas que a gente vive, esse estado de bem-estar, esse estado de espírito, que é maravilhoso, entendendo que essa felicidade, que essa prática, ela é todo dia ressignificada, ela é todo dia repensada, né? Que a gente pode melhorar a cada dia, que nós podemos ser pessoas melhores para nós mesmos e partilhar esse nosso melhor que existe no nosso ser. E geralmente os logoterapeutas, eles sentem, né, no seu espírito, e sentem isso na nossa prática psicossocial, esse estado de bem-estar. E a gente quer eminentemente fazer com que as outras pessoas sejam tocadas por esse estado de bem-estar, por esse estado dessa prática de felicidade, o máximo que a gente puder empoderar e fazer com que essa pessoa se sinta bem e feliz também. Queremos ser felizes. E para nós encerrarmos a nossa conversa, eu quero só que você faça um comentário a respeito de uma importante frase de Viktor Frankl. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Qualquer como, exatamente. É exatamente isso, né? Que a gente não se preocupa com o amanhã, sabe? A gente não se preocupa com as adversidades do mundo. Claro, a gente é um sujeito, né, crítico, racional, a gente também não pode ficar alienado frente a todas as informações, frente a tudo que acontece conosco, mas quando a gente tem esse propósito, Álvaro, esse sentido, o que a vida nos ofertar, a gente, digamos assim, terapeuticamente e espiritualmente, nós estamos preparados. Você está me entendendo? E a gente não vai ficar frustrados, porque quando vem algo que a gente fundamenta e não conseguimos eminentemente concretar, talvez um sonho, um propósito, a gente ressignifica, a gente não fica chorando, não fica se lamentando, porque a gente sabe que tudo tem um porquê na vida. E mesmo a negatividade, mesmo uma prática que talvez não seja diante dos nossos olhos o esperado, a gente compreende, se a gente lutar, a gente ainda vai ter tempo para idealizar e concretar tudo aquilo que nós sonhamos na vida. Tudo tem um porquê, né? Tudo tem um porquê. Tudo é ressignificado. Tudo é ressignificado. E a gente leva a vida com mais leveza. Nós, logoterapeutas, Álvaro, isso é muito bacana. E na minha prática, né, psicossocial ali, com meus usuários, com meus pacientes, eu sempre trago isso. Quando o paciente ele vem nessa prática, né, com uma carga muito pesada, eu consigo mensurar e amenizar, entendendo que a vida, né, muitas vezes ela já é pesada. Se a gente coloca mais carga nas nossas costas, a gente não vai conseguir. Então vamos aí tirar tudo aquilo que não nos faz bem, nossas costas, desse peso fundamentalista, né? Então, assim, não vamos levar uma vida tão cartesiana, vamos levar a vida com mais leveza, entendendo esse existencial, esse nosso propósito que a gente tem aqui nessa esfera humana, né? E quando a gente consegue tirar essas cargas que talvez a gente pense que não vai conseguir, a gente consegue respirar, a gente consegue meditar
e levar a vida com mais tranquilidade, com mais sentido e com mais propósito. Como Epicteto, né, que é um dos grandes nomes do estoicismo, colocou e nos ofereceu a dicotomia do controle. Muitos sofrimentos, nós não temos o controle de não sermos acometidos pelo aquele sofrimento, mas nós temos o controle de como que a gente reage àquele sofrimento. Exato. Né? Frente a esse sofrimento. Então, a ressignificar esse sofrimento, ressignificar todas as ações, né, que nós estamos envolvidos aqui na nossa vida, nessa nossa vida existencial. Jean, muito obrigado em nos oferecer essa possibilidade, nos dar essa dica, vamos dizer assim, um briefing, um rascunho de como ressignificar a nossa vida, de como colocar um pouquinho de sentido na nossa vida. O canal Vamos Buscar Juntos agradece a sua presença e agradece também você compartilhar todo esse conhecimento que você já construiu e esse conhecimento que você está construindo. Obrigado pela tua presença, Jean. A minha gratidão é muito grande também, estou à disposição, né, para qualquer intervenção, qualquer sugestão, qualquer nível de aprendizado e também de diálogo, né, que eu acho que esse espaço ele possibilita isso e espero vir mais vezes, debatendo não somente a questão da busca do sentido, não só a questão da logoterapia, mas as outras ideologias também que nós temos, que nós trabalhamos. Meu coração, assim, realmente está transbordando de emoção e de gratidão, né, por esse espaço que está sendo difundido aqui, e parabéns por esse canal, parabéns, realmente, a gente precisa tocar as pessoas, a gente precisa sentir as pessoas e partilhar o nosso conhecimento sobre tudo aquilo que nos faz bem, Álvaro. Opa, eu que agradeço, o canal Vamos Buscar Juntos, agradecemos a tua presença, agradecemos aqui que nós, esses minutos que passamos juntos, realmente estamos buscando juntos mais conhecimento. Obrigado, Jean, obrigado pela tua presença e obrigado a você também que esteve aqui junto com a gente, ou vendo ao vivo, ou vendo depois gravado. Se você gostou da entrevista, se você gostou do Jean, então se inscreva no canal, ative todas as notificações, curta, compartilhe, apresente para os seus amigos. É assim que a gente constrói mais conhecimento. A gente agradece a todos os amigos aqui que passaram, deram um oi para nós aqui. Eu que agradeço, Cleonice, a sua participação. Ao Leandro aqui, mais responsabilidade, mais liberdade temos. O Leandro aqui agora acabou de passar mais um abraço aqui, parabéns pela entrevista, muito esclarecedora, ajuda a entender nossos limites. E olha só, o Leandro é meu amigo, já faz umas 2 semanas que ele teve um infarto, que ele sobreviveu, tá aí bonitão, faceiro, com a foto dele fazendo o karatê dele, então é bem isso mesmo, ajuda a entender os nossos limites. Agradeço o Luciano aqui mandando uma boa tarde, agradeço também a Silvana, que também trabalha com essa questão psicológica também, muito obrigado aí, estamos aqui para contribuir com a sociedade, é bem isso que é o nosso propósito, o propósito do canal Vamos Buscar Juntos. Então, mais uma vez, agradeço, Gê, a sua presença, agradeço a presença de todos aqueles que vieram nos visitar aqui, tanto nessa gravação como depois no YouTube aí, depois que queremos que esse conteúdo vá a mais pessoas, vamos compartilhar, vamos construir esse conteúdo. Então, se gostou da entrevista, se inscreva no canal, ative todas as notificações, assim você vai divulgar o nosso trabalho, o trabalho do canal Vamos Buscar Juntos, o trabalho do Jean. Então é isso que nós precisamos desse apoio, que o universo da internet é um universo assim que é muito grande e precisamos construir essa relevância. Então se inscreva no nosso canal, ative todas as notificações. Agradeço muito a presença de todos vocês aqui, para a gente aprender um pouco mais sobre o sentido da vida. E o canal Vamos Buscar Juntos também é essa possibilidade de buscarmos um sentido. Oferecer é justamente isso que nós queremos, oferecer esse conteúdo de qualidade e de relevância para todos vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima entrevista aqui no canal Vamos Buscar Juntos. Um abraço a todos vocês.